Mas ninguém sabe o que ela faz, pois não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Entretanto, um dia, um acontecimento imprevisto conduziu até sua casa uma de suas protegidas a oferecer-lhe serviços manuais. Esta reconheceu e quis pedir a bênção à sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe ela. Não diga nada a ninguém. Assim também falava Jesus. O óbolo da viúva. Jesus, estando sentado em frente ao gasofilácio, observava como o povo nele deitava o dinheiro, como as pessoas ricas davam muito. Veio então uma pobre viúva que colocou apenas 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, que essa pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram no gasofilácio, pois todos os outros deram o que era de sua abundância, mas esta deu de sua penúria, até mesmo tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que desejariam por falta de recursos suficientes e desejam a riqueza, dizem elas, para fazer da fortuna um bom uso. Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez muito sincera em alguns, mas será que é totalmente desinteressada em todos? Não há aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, ficariam felizes se começassem primeiro a fazer o bem para si mesmos? Se permitirem mais prazeres, se proporcionarem um pouco mais do luxo que lhes falta, com a condição de darem o resto aos pobres? Esta segunda intenção, oculta, disfarçada, que encontrariam no fundo de seus corações se o interrogassem, anula o mérito da intenção, visto que a verdadeira caridade faz o homem pensar primeiro nos outros, para depois pensar em si mesmo. O sublime da caridade, neste caso, seria procurar seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência e de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maior parte das pessoas sonha com meios fáceis de se enriquecer rapidamente e sem trabalho, correndo atrás de ilusões, como as descobertas de tesouros, uma oportunidade favorável, recebimento de heranças inesperadas e etc. O que dizer daqueles que esperam encontrar auxiliares entre os espíritos para ajudá-los nas pesquisas dessa natureza? Certamente não conhecem o objetivo sagrado do Espiritismo, muito menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comunicar com os homens. Decorre, por isso, serem punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, questões 294 e 295. Aqueles cuja intenção está isenta de todo interesse pessoal devem se consolar com a sua impossibilidade em fazer o bem que gostariam, sabendo que a dádiva do pobre, como no caso da viúva no ensinamento de Jesus, que deu do pouco que possuía, pesou mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. Sem dúvida, seria grande a satisfação de poder socorrer largamente a pobreza, mas, se isso é impossível, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com dinheiro que se pode secar as lágrimas e não é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer, sinceramente, ser útil aos seus irmãos encontra 1000 ocasiões para fazê-lo. Quem as procura, as encontrará, seja de uma maneira ou de outra, pois não há ninguém que, dentre um padrão de vida normal, não possa prestar um serviço, prestar-se a uma consolação, aliviar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Na falta de dinheiro, cada um não possui seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma pequena parte. Aí também está a dádiva do pobre, o óbolo, a esmola da viúva. Convidar os pobres e os estropiados. E ele também disse àquele que tinha convidado: Quando derdes um banquete, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que forem ricos, para que também eles os convidem em seguida, por sua vez, e que sim vos retribuam o que tenham recebido de vós.
Mas quando derdes um festim, convidai os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e ficareis felizes por eles não terem meios de vos retribuir. Isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo escutado estas palavras, lhe disse: Feliz daquele que comer do pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. Jesus disse: Quando derdes um banquete, não convideis vossos amigos, e sim os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se delas entendermos o espírito. Jesus não queria dizer que, ao invés de seus amigos, é preciso reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre simbólica, e para homens incapazes de entender as forças delicadas do pensamento, eram necessárias imagens fortes que produzissem um efeito semelhante às cores berrantes. A substância de seus pensamentos se revela nestas palavras: Sereis felizes, pois não tem meios de vos retribuir. Isto quer dizer que não se deve de modo algum fazer o bem esperando por retribuição, mas pelo puro prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação surpreendente, Jesus diz: Convidai para vossos banquetes os pobres, pois sabeis que estes não poderão vos retribuir. E por banquetes é preciso entender não a refeição propriamente dita, mas sim a participação na fartura de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, ser entendidas no sentido mais literal. Quantas pessoas só convidam à sua mesa aqueles que podem, como dizem, lhes honrar ou que podem retribuir-lhes o convite? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber seus parentes ou amigos menos afortunados. E quem não os tem entre os seus? É a forma de prestar-lhes um grande serviço discretamente. Estes, sem ir recrutar os cegos e os estropiados, praticam o ensinamento de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com uma sincera cordialidade. Instruções dos Espíritos: a caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos, sem ódios, sem conflitos. Direi mais ainda, sem pobreza, visto que do excesso das sobras da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam e não veríeis mais nos sombrios bairros em que vive, durante a minha última encarnação, pobres mulheres, arrastado consigo crianças miseráveis precisando de tudo. Ricos, pensai um pouco nisto. Ajudai com o melhor de vós os infelizes. Dai, para que um dia Deus vos retribua o bem que fizerdes, para que encontreis, quando desencarnardes, um cortejo de espíritos agradecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação terrena. Amai, portanto, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque sabeis agora que este infeliz que afastais talvez seja um irmão, um pai, um amigo que rejeitais para longe de vós. E qual não será então vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Espero que tenhais entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, porque não custa nada de material e, no entanto, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em tolerardes uns aos outros. E isto é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito acreditar em mim, em saber calar-se para deixar falar a um mais tolo. Isto também é uma forma de caridade, fazer-se surdo quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca habituada a zombar, não ver o sorriso desdenhoso que vos recepciona nas casas de pessoas que frequentemente, sem razão, acreditam ser superiores a vós, quando na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso.
Eis o merecimento, não de humildade, mas de caridade, pois não observar os erros dos outros é caridade moral. Entretanto, esta caridade não deve impedir a outra. Pensai especialmente em não desprezar vossos semelhantes